Hello everybody! Bem-vindos a mais um vídeo de inglês do professor Matheus aqui no canal da EasyComp Atibaia. Let's do it! Então hoje iremos encerrar os vídeos sobre a história da humanidade e a história dos idiomas. E hoje vamos abordar um item interessante que é um pouquinho da história dos Estados Unidos, né? No vídeo passado estávamos abordando sobre países que estavam participando da corrida, né, das colonizações, tentando colonizar o máximo de países possível para ter o máximo de colônias possível e com isso ter a ampliação do seu território e também trazer recursos, né, para o seu país, recursos não só financeiros, mas recursos de desenvolvimento, né? E assim como os outros países europeus, a Inglaterra também entrou nessa corrida. Temos várias colônias da Inglaterra, algumas ainda pertencem, outras não, né? Nessas colônias nós temos a Austrália, nós temos Nova Zelândia, nós temos o Quênia na África, nós temos Hong Kong na China, nós temos a Índia, as Ilhas Caimã próximo ao Triângulo das Bermudas ainda pertence à Inglaterra, né? E o principal de todos, os Estados Unidos, né? Então, entre 1584 e 1587, uma expedição comandada por Sir Walter Raleigh tentou dominar o território da América do Norte, porém enfrentou um território bem hostil, né, por conta dos nativos, das tribos nativas locais. Só no ano de 1607 é que eles conseguiram finalmente, os ingleses conseguiram mandar uma companhia de comércio para dominar os nativos, conseguiram e fundaram assim a colônia da Virgínia. Então foi a primeira região da América dominada pelos ingleses. Estados Unidos então começou a virar uma grande colônia da Inglaterra, né, pertencente à coroa britânica. E o que aconteceu? Estados Unidos era um território muito grande, né? Lembrando que os Estados Unidos hoje são 52 estados. Na época da colonização eram apenas 13, né? Antes da independência americana, em 1776, eram apenas 13 estados. Então, o que aconteceu? Como estamos falando de um território muito grande e estamos falando de diferenças de clima, né, muito grandes, então nós começamos a ter uma diferenciação entre as colônias a partir daí. Por quê? As colônias do sul começaram a se tornar grandes colônias agrícolas e começaram a criar grandes latifúndios para a criação de grandes plantações. Enquanto que o norte, sendo um pouco mais frio, foi onde começou a se criar cidades, né, como capitais, né, cidades um pouco mais estruturadas do que apenas grandes colônias fazendeiras. Então o que aconteceu? O Sul, pela necessidade da mão de obra, começou a importação em grande escala de escravos africanos. Então o idioma inglês nesse momento ele foi trazido para as colônias através dos colonizadores, né? Começou a sofrer um pouquinho, não chegou a sofrer alteração, mas teve umas pitadinhas dos idiomas locais, dos nativos locais, né? Começou a ter algumas palavras incorporadas e depois começou a ter mais palavras incorporadas a partir da chegada dos escravos que começaram a trabalhar nas fazendas, né? E assim perdurou até que os Estados Unidos criaram a sua luta por independência, que encerrou no dia 4 de julho de 1776, que foi quando houve o segundo Congresso Continental, né, e foi redigida a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a criação da Constituição, né. Os Estados Unidos estavam bem descontentes com a coroa por conta de altos impostos que estavam sendo ordenados pela coroa, entre outros assuntos, né. Então, ponto importante para nós da história, a independência americana no dia 4 de julho de 1776, né? E nesse momento nós já temos o inglês um pouco mais americanizado, né? Ele já sofreu essa soma com o inglês dos nativos, com o idioma dos nativos locais. Ele sofreu mais uma nova adição com algumas palavras de idiomas vindos provenientes da África, com os escravos, né? E agora nós temos um idioma um pouco mais corriqueiro, um pouco mais popular, que é falado por todos, né? E nós temos na história americana um outro ponto importante a nos lembrarmos, que foi a Guerra da Secessão, né? A Guerra da Secessão, ela foi entre os anos de
1861 e 1865. E é outro ponto importante da história. Por quê? A Guerra da Secessão foi basicamente por conta da libertação escravocrata dos Estados Unidos. Os estados do norte, como já foi mencionado, eles não tinham uma necessidade tão grande do trabalho escravo. Eles tinham plantações menores e eles basicamente estavam vivendo como cidades, então eles tinham comércios, eles tinham produções próprias, eles tinham os próprios comércios das cidades, né? Enquanto que o sul vivia quase que exclusivamente do plantio e da venda e exportação do plantio desses latifúndios. Então, o sul não queria a libertação dos escravos contra o norte que queria a libertação, e o norte estava sendo liderado, de certa forma, pelo então presidente Abraham Lincoln, né, que foi uma figura muito importante nesse período escravocrata, né? Então, como nós concluímos a nossa história? Nós tivemos a criação de todos os idiomas, né? Nossos idiomas nasceram em algum ponto da Mesopotâmia, provavelmente, né? Talvez um pouco antes, mas se desenvolveram de forma social pela Mesopotâmia, foram se desenvolvendo. Na época de Roma, houve essa difusão maior de idiomas, houve uma soma de outros idiomas, né? Uma grande miscigenação de culturas. Depois nós tivemos o período medieval, onde nós tivemos a criação da escrita, a criação não, mas perdão, nós tivemos o desenvolvimento da escrita através da prensa, né? Depois de um longo período de proibição educacional. E agora nós temos o período das colônias, onde nós espalhamos os idiomas através das colônias, e nessas colônias os idiomas começam a beber de outras fontes. Então nós temos, por exemplo, o português do Brasil, que tem uma influência de idiomas africanos, de idiomas indígenas, né? Nós temos o espanhol, o castelhano, que nada mais é do que o espanhol misturado com as línguas locais de diversos indígenas. Então nós temos espanhóis diferentes em toda a América Latina. E nós temos os ingleses, né, a língua inglesa, que é bem diferente entre a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e todas as outras colônias, né? E uma das variações que nós temos do inglês é o patuá, que é falado hoje ali no Caribe, né? Jamaica, Barbados, Trinidad e Tobago são lugares que falam o patuá, que ele é uma variação do inglês com um pouquinho de francês, é chamado de Broken English. Era o inglês ensinado para os escravos, então ele não é um inglês muito regrado, ele é um inglês quebrado, digamos assim, por isso que se chama Broken English. Ok, pessoal? É isso por hoje, pessoal. Esse foi o nosso último vídeo da linha da história da humanidade, história dos idiomas, tá? Gostaria de ter me aprofundado mais em alguns assuntos, infelizmente não pude, né, por conta de não estender ainda mais. Já foram bastante vídeos, né, imagine estender ainda mais. Então é isso, pessoal, não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, ativem as notificações, fiquem de olho que teremos vídeo toda segunda, quarta e sábado. Thank you very much, até logo e... Bye!